Saudações. Eh, Nesta aula trago um tema que achei interessante no mundo da matemática: perigos da não lecionação de conceitos teóricos no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Na matemática, encontramos definições, encontramos propriedades, encontramos fórmulas que nos levam para cálculos. Mas, quando nós pensarmos um pouco da taxonomia do Bloom, conseguimos perceber que o primeiro nível da taxonomia Bloom, ou seja, a taxonomia dos objetivos educacionais no setor cognitivo, começa com o nível de conhecimento. No nível de conhecimento é onde encontramos as definições, bem como as propriedades. Significa que é o primeiro nível. Antes de avançar, devemos perceber o primeiro nível, ou seja, são as definições que nos levam para avançar. Então, a falta da não abordagem das definições, das propriedades, faz com que os alunos tenham problemas graves na percepção dos conteúdos. Esses objetivos educacionais, cada objetivo depende do outro. Então, o primeiro, neste caso, é o nível de conhecimento, como eu disse. Então, quando se pula esse nível de conhecimento para a compreensão, análise, para a síntese, para a avaliação lá, vai causar alguns problemas. Por quê? Porque não se cumpriu a base. Então, é na base onde vai fazer com que o aluno, a ter uma dada aula, comece a construir seu conhecimento. Conhecimento parte da base. Por exemplo, eu não posso trazer uma equação quadrática, ok? Não posso trazer uma equação quadrática, a sua fórmula resolvente, sem eu ter que definir o que é uma equação quadrática. A primeira coisa é definir. Depois já eu avanço. Então, é por isso, hoje eu trago este tema, que são os perigos da não lecionação de conceitos teóricos no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Quais são os perigos? Vou começar com o primeiro perigo, que é a superficialidade da aprendizagem. O que acontece com a superficialidade? O que é a superficialidade da aprendizagem? Acontece a superficialidade da aprendizagem quando os alunos recebem uma matéria meio avançada, ou seja, um aluno recebe uma determinada explicação de algum cálculo, mas ele não sabe exatamente das propriedades, da definição das propriedades que foram aplicadas, não sabe exatamente da definição do que está a aprender, só não vai saber resolver aquilo que o professor deu. Então, daquela maneira mesmo que o professor deu, porque não teve a essência do que está se tratando. Vai ser test copy. Isso vai fazer com que o aluno resolva as coisas de uma forma mecânica. Não vai ter um dinamismo nos cálculos, porque, na verdade, vou dizer, não sabe o que está a fazer. Então, isso também, além de causar esta forma de o aluno só calcular, que o professor calculou daquela maneira, sem saber, sem ter uma base suficiente do porquê que está a usar aquela propriedade, isso também pode causar a segunda coisa aí que eu vou citar, que é a desmotivação. Tem-se falado que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Sim, fala-se que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Por que se fala isso? Por causa de que a matemática geralmente é dada de forma abstrata, não de uma forma real. O aluno não vê a conexão entre a matemática e a vida real. É por este motivo que considera a matemática como um bicho de 7 cabeças. Na verdade, a matemática é uma disciplina que exige o aluno praticar mais. Então, como vai praticar mais? Vai exercitar, sem saber o que está a exercitar. Não teve a definição de que se trata, não teve um historial daquilo que está a ser estudado. Por que é assim? Por que é importante começar com o nível de conhecimento? Nesse nível de conhecimento é onde tem a introdução de um dado conteúdo. Quando a gente pega os livros didáticos,
primeiras páginas aparece a introdução, na introdução aparece o historial, como é que surgiu aquilo aí, depois como é que se formalizou a definição, alguns problemas que existiram. Uma pequena revisão, né, da história daquele conteúdo. Aquilo vai motivar mais o aluno. Aquilo vai criar ao aluno uma conexão entre o presente daquilo que ele está a resolver com o passado que ele ouviu naquela história. A história da matemática é essencial para o mundo de hoje. É necessário que o aluno saiba como é que surgiu determinadas coisas para criar motivação no aluno. O aluno pode ficar preocupado quando ouve que o matemático X ficou tantos anos para descobrir coisas X e, na verdade, lá em frente deu certo. Ele também pode ser um matemático da atualidade em que, após alguns anos, ser citado em algum livro que ele resolveu o problema X na era dele. Então, essa história que aparece nas introduções de cada matéria é interessante também para criar inspiração à nova geração no mundo da matemática. Além de criar a desmotivação, isso também pode criar a falta do pensamento crítico. Como eu disse, a definição é a base para que possa se avançar um dado conteúdo. A definição é como a base. Com problemas na base, não tem como avançar de forma eficiente. Vou dar mais um exemplo. Equação quadrática, por exemplo. Quando se fala de equação quadrática, é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aparecem aquelas regras né, de que o valor de A deve ser diferente do zero. Porque quando se multiplica, por exemplo, 0x ao quadrado vai se anular e fica x ou bx mais c, neste caso. O aluno não teve explicação disso, que o valor de x, o valor de A não pode, não pode ser nulo, sob risco de ser uma equação linear. Se o aluno não foi ensinado isso, é que quando aquilo acontece, deixa de ser quadrado, que é linear. Pode ser dada uma expressão daquele jeito. Ele recorrer ao uso da fórmula resolvente, sem saber que, neste caso, é uma equação linear. É só evidenciar e levar os termos independentes para o segundo membro, logo já tem solução. Não vai ser necessariamente extrair o valor de A, o valor de B, o valor de C, porque já está facilitado. Já se dizer que não, já não é equação quadrada, que A é igual a zero. Então, isso tudo é dado o quê? Nas definições, nas propriedades desse conteúdo. Então, por isso, se o aluno não tem isso, ele pode não ter um pensamento crítico, não vai conseguir analisar as coisas, como é que funciona. Mesmo ir perguntando sobre um dado cálculo, pode ser complicado não saber o que exatamente explicar. Por quê? Porque ele não possui as propriedades, não possui a definição daquilo que o aluno está a resolver. E também, temos outro perigo, que é a fraca interdisciplinaridade. Percebe alguma coisa? A falta da interdisciplinaridade. Se há problema na percepção dos conceitos matemáticos, na própria matemática, é difícil o aluno aplicar aquilo que estudou para outra disciplina. Se já tem problema lá, como vai conseguir aplicar aquilo para outra disciplina? Vou dar um exemplo. São usadas as derivadas no ensino da física. Aparece uma equação horária. Então, diz que a primeira derivada significa coisa X, a segunda derivada significa coisa X. Tá? Então, se é que o aluno não sabe, na verdade, o que é a derivada, na verdade, como ele vai aplicar a derivada para achar a velocidade, para achar a aceleração em física, se não possui a definição exata do que é a derivada? Aquela história de variações não foi dada, só foi dito que derivada de uma constante dá zero, derivada de uma equação linear é derivada de uma equação do segundo grau fica do primeiro grau, essas todas as coisas, a primeira derivada.
Então, não vai ter dificuldades, porque só está a dizer que derivada não sabe o que é a derivada, o que é representa a variação naquela definição da derivada, como é que ele vai aplicar na física para determinar a velocidade, para determinar a área. É complicado. Então, também haverá a fraca interdisciplinaridade. Ele não vai conseguir aplicar aquilo que ele estudou para outras disciplinas, porque teve uma grande lacuna, faltou alguma coisa, algum ingrediente, faltou quando aprendia a sua matemática. Então, essas são algumas desvantagens, ou seja, são alguns perigos da não disseminação de conceitos teóricos no ensino da matemática. Isso também pode acontecer para muitas disciplinas que possuem algumas teorias que devem sustentar a prática. É necessário sempre que a teoria seja bem considerada, porque é assim como a taxonomia do Bloom começa com o nível de conhecimento, onde existem as teorias, que são definições, onde temos as regras e as propriedades, para que sejam usadas na compreensão e demais níveis dos objetivos educacionais, ou seja, a taxonomia do Bloom.